Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, com muita alegria fraternal, estamos hoje aqui pela primeira vez no Uniluz, trazendo o abraço fraterno de todos os que fazem a nossa amada Comissão Estadual de Espiritismo e também do Centro Espírita Amor e Caridade, do qual nós fazemos parte ali em Jaboatão dos Guararapes, Sucupira. Quero agradecer antecipadamente pelo convite de estarmos refletindo nesta tarde sobre um tema de tamanha importância em todas as épocas da humanidade, mas principalmente nos dias de hoje, onde há tanta transição e tanta perda de valores com relação à questão da família. O tema que nos foi solicitado é exatamente esse. O melhor é viver em família, e nós tomamos como base as campanhas que são feitas pela Federação Espírita Brasileira a respeito dessa temática, porque a Federação, a FEB, como órgão nacional, ela vê a importância de todo o movimento espírita, das federativas estaduais e das casas, adesas ou não, se preocuparem com a temática da família. Bem, falando um pouquinho das campanhas, viver em família, em defesa da vida, construamos a paz, promovendo o bem, tudo são campanhas que surgiram numa determinada época e foram disseminadas no Brasil inteiro pela FEB, né? E que todos esses outros subtemas, eles têm a ver com a questão da família. Porque hoje há uma preocupação, tem até um Instituto Vida, que trabalha a questão de orientação sobre o aborto, que fica ali no Arruda, né? E outras instituições que se preocupam com a questão do suicídio, das drogas, de todas essas mazelas que interferem no progresso do ser humano, e a Casa Espírita ela tem esse papel de lembrar, de educar, baseado na proposta da nossa doutrina espírita, que é a educação do ser para a evolução, tratar essa temática e sensibilizar as pessoas com relação a elas. Bem, nós vamos ver que por que as campanhas, porque a Federação Espírita Brasileira, ela se preocupou em criar essas campanhas. Campanha, além de outros significados, pode também figuradamente expressar esforço para conseguir alguma coisa. E essa alguma coisa nós poderíamos definir como a educação do indivíduo. A educação, nós sabemos que há a educação formal, né? E a educação voltada para a mudança atitudinal do indivíduo. A Casa Espírita, ela não é papel dela a educação formal, é das escolas e das universidades. No entanto, o Centro Espírita também é uma escola, só que escola de almas. Já dizia, ou já disse, o grande espírita, hoje espírito pernambucano, Djalma Montenegro de Farias. Vocês já devem ter lido aquela mensagem intitulada O Centro Espírita, ditada por Djalma Farias, psicografada por Divaldo Pereira Franco, que está numa obra chamada com o título de Sementeira da Fraternidade. E Djalma, ele nos chama a atenção com relação à Casa Espírita, e ele inicia a sua fala dizendo exatamente que o Centro Espírita é uma escola de formação moral do espírito, da alma. Mas é também um hospital e uma oficina de trabalho, mas é primordialmente uma escola. Seria também papel de todas as escolas a educação do espírito.
Mas a educação em si, ela só realmente se efetiva quando há mudança de atitude. Muitas vezes nós conhecemos até os conteúdos doutrinários da doutrina espírita, as 5 obras da codificação, mas as outras suplementares, né, o que é o Espiritismo, obras póstumas, as 12 revistas espíritas, que são imprescindível quando a gente quer conhecer realmente a doutrina espírita. Nós podemos conhecer tudo isso, mas se não pusermos em prática, não passarmos a vivenciar esses ensinamentos, são apenas acúmulos de conhecimento que nós levamos para o túmulo e fica no túmulo mesmo. Só a mudança atitudinal. Muitas vezes a gente vem na casa espírita a maioria vem em busca de socorro. A maioria vem pela dor. É o meu caso, eu fui pela dor. Há um número bem menor que vai pela curiosidade ou pelo interesse de conhecer os princípios da doutrina. Mas, quando a dor ela vai passando, aí a gente também vai saindo, nem todos ficam. Por um lado, eu não sei se é positivo ou não. Você imagina, essa casa tem 27 anos de existência. Já pensou se tivesse todos aqueles que aqui aportaram um dia, não tinha Maracanã que coubesse. E é aí que aqui é uma escola, porque a gente vem, aprende, vai e pôr em prática. Mas se a gente passar, não entender os ensinamentos e a proposta da doutrina e não pôr em prática no dia a dia, a gente só perde tempo. Mas, só um histórico das campanhas, nós vamos ver que isso foi uma proposta da USE São Paulo em 1991, e a FEB abraçou, foi aprovado pelo Conselho Federativo Nacional em 93 e foi reativada em 1994 no Ano Internacional da Família, instituído pela ONU. Mais adiante nós vamos ver o objetivo dessas campanhas. Qual o objetivo? O objetivo geral é intensificar e destacar a função educadora, e aí a gente volta para a questão da educação, educadora e regeneradora da família. Daí a gente começa a perceber que a casa espírita é uma escola, mas a nossa primeira escola é no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E nossos primeiros educadores são os nossos pais. Daí a grande responsabilidade de quando nós assumimos esse papel de pai ou de mãe, porque não é só o papel da mãe, é comum na escola formal, nos encontros pedagógicos, onde a escola faz as reuniões pedagógicas para tratar os assuntos relativos aos alunos. E a gente percebe que 90% são as mães que vão, e às vezes 10% ou menos os pais. Por quê? É porque os pais são mais ocupados do que a mãe? Não. É porque a gente pensa, os homens, que a questão da educação do filho, da condução do filho, é o papel da mãe. Mas não, é 2 pais. Deveriam estar os dois. Porque a mãe muitas vezes trabalha. E essas que trabalham, às vezes, tem que faltar lá no emprego, na empresa, para ir para a escola, e porque o pai também não pode fazer o mesmo, né? Nesse caso, valorizando-a no processo de edificação moral do homem e no seu esforço para construir um mundo melhor. Mais uma vez, o peso da responsabilidade de nós, pais, né? Eu acredito que aqui nós temos muitos pais e mães. Só a título de curiosidade, quem é pai e mãe, levante a mão para a gente ver. Poxa, a maioria é pai e mãe. E os que não levantaram a mão também são pais e mães.
Porque o pai e a mãe, o educador, não é só aquele que viu sair das suas entranhas aquele filho consanguíneo, aquele espírito. Mas é aquele que está em contato com o sobrinho, com o filho do vizinho. Se é professor, os alunos na escola, não é? Na vizinhança. Nós sempre temos alguém. E não é só criança. Porque muitas vezes tem pessoas nos nossos caminhos, nas nossas vidas, que precisam ser educadas por nós. Não é? Um cunhado, o vizinho. Não é? E quando esse papel é inverso no caso dos pais? Quantos filhos que vêm com o papel de educar os pais? Há casos em que os pais têm assim, um estado evolutivo ainda um pouco atrasado, e naquela família vem um que é a luz, ele que sustenta. E muitas vezes a gente escuta o filho ou a filha dizer: papai, não é assim não, venha cá, quando é que o senhor vai mudar? Não é? Às vezes certos hábitos que os pais têm, os vícios, a bebida e outros, que tem um filho que fica combatendo. Quantos casos a gente vê? Então, o papel do educador na família não é só do pai e da mãe. Muitas vezes esse papel é para todo aquele que se propõe, não é, a colaborar no processo evolutivo no Instituto da Família. Esse objetivo, ele é assim, muito abrangente. E aí a gente voltando para a questão da regeneração, função regeneradora. Por que regenerar? Será que a gente vem numa família para se regenerar? E aí hoje, isso não fica assim muito evidente, porque as famílias são menores. Pelo controle da natalidade, que é uma necessidade, hoje os casais têm no máximo 2 filhos, 3, não é? Grande parte 1. Mas da minha geração para trás, que minha mãe foi mãe de 18. E até outro dia, eu não gostava de dizer isso, que as pessoas riam. E uma vez eu escutei alguém dizer assim: poxa, é uma coelha ou uma vaca? Aí eu digo: é fogo, chamar minha mãe de vaca só porque ela teve 18 filhos. E sabe por que não teve mais? Porque eu já morava em Recife, eu sou de uma família do interior, não é? E eu trouxe minha mãe para fazer ligação de trompas do meu último irmão. Senão, ela não estava tendo ainda, porque ela já está no plano espiritual. Mas era menino para valer, não é? Então, é uma família grande. E a gente vê, hoje só são 10, né? E a gente vê que nesses 10, cada um tem um temperamento diferente. Muitas vezes, numa família que só tem 3 ou 2 filhos, um é excelente, é aquele menino exemplar, ou aquela moça exemplar, estudioso, comportado, educado, e o outro é o inverso, que costuma-se ouvir dizer a ovelha negra da família. Eu não sei por que negra, porque não a ovelha branca da família, né? Preconceito, nós somos preconceituosos. Isso também é uma questão de educação, não é? Falando de educação, já que eu falei em ovelha negra, o papel dos pais, nós como verdadeiros educadores, e o que a gente vê às vezes? O pai, quando se preocupa em repassar para o filho a questão da ética, a questão da honestidade, a questão da não mentir, não é? E eu já vi o pai está assim, a família, a mãe, e o telefone toca. Quando o telefone toca, aí você vai lá, olha quem é, e diz: meu filho, atenda aí, diga que papai não está. E de manhã tinha dito para o menino: meu filho, não minta,
que papai do céu briga. E outros dizem assim, papai do céu castiga. Veja que forma de educar um filho. Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que tem uma série de atributos como bondade, perfeição, Deus castigar, Deus brigar. E a criança, ela vai, na sua fase de formação, porque nós sabemos que até os 7 anos, segundo os educadores e os psicólogos, é a fase da gravação. Ele vai gravando, ele já começa a ver Deus um monstro. Aquele homem bem brabo que quando chega, não é? Já chega batendo, brigando, falando, castigando. Então você já imprime no ser uma ideia de um Deus vingativo. E isso é educação. E os pais muitas vezes fazem isso pensando que estão abafando no processo educativo. Mas na hora em que ele disse para a criança, diga que papai não está. E eu já escutei a criança pequena ainda, né, chegar e dizer, alô, quem é? Olha, papai está dizendo que é para eu dizer que ele não está não, viu? Eu digo, é bem pouco. Menino, não é assim não. E a gente fica bravo com a criança. Ou será que vocês nunca viram essa cena dentro da família? E a gente começa observando esses pequenos detalhes, né? E aí quer levar as crianças, quando já estão mentindo, fazendo alguma coisa, para a evangelização infantil, e chega lá e orienta o evangelizador, o educador espírita, infanto juvenil, olha, esse menino tem isso, tem aquilo, eu já não aguento mais. Aí leva para o centro para dar um jeito. Mas você já imprimiu nele todo um processo, às vezes inconscientemente ou por ignorância, né? Mas vamos adiante. O Livro dos Espíritos, na questão 774, diz o seguinte, que os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. E aí a nossa responsabilidade é de amarmos os nossos filhos. Será que nós estamos amando de forma correta? Porque às vezes a gente vê pais, e hoje na vida da globalização que a gente leva, na necessidade de ter 1, 2, 3 empregos, sai de manhã, o filho fica dormindo com a babá, meio-dia não vem mais almoçar em casa como era antigamente, como lá em casa era muitos filhos, era uma mesa quilométrica, e minha mãe fazia a comida sozinha, coitada, para botar para aquele mundo de gente, mas tinha hora. E outra coisa, nós só poderíamos começar a nos alimentar depois que fizesse a oração e agradecesse a Deus pelo comer, a alimentação daquele dia. Eu tinha um primo, uma tia, que era bem pobrezinha, mais do que a gente, e às vezes não tinha nada na casa dela, era um feijãozinho puro, sem nada. E ela tinha um filho bem rebelde, meu primo, que ela dizia, fulano, você não rezou, amanhã, hoje eu não vou rezar, eu vou rezar para comer feijão puro só quando tiver carne. Não é? Então, eram hábitos que hoje não se tem. A gente não tem mais o hábito de sentar em família para tomar a refeição, agradecer a Deus por aquele alimento. E quando, no momento oportuno, que a família se reúne e diz assim, não, para a gente não fazer comida em casa, a gente vai para o restaurante. Quando entra no restaurante, primeira coisa que pergunta, tem Wi-Fi? Se não tiver,
aqui a gente não vai ficar não. E quando senta, todo mundo já vai, ó. E a gente percebe. Quem tem mais de 40 é assim. Quem tem menos de 40 é assim. O tempo todo. Não é? A gente sabe, nos restaurantes ou em qualquer local, as mulheres, cuidado, viu? Aprendam a digitar, que a mulher não gosta de dizer a idade. Quando ela passa dos 40, pior ainda. Quem tiver doido, diga que ela tem 40 anos. Todas as mulheres dizem assim, eu já passei dos 17. Às vezes já tem 78, né? 90, mas não passou dos 17. Então, mesmo essas que não querem passar dos 17, aprendam a digitar no celular assim, a ver o zap assim, viu? Porque se começar assim, querendo ver cuidar, ele já sabe que passou dos 40. Então, gente, a gente não senta mais à mesa com a família para tomar a refeição. É todo mundo no celular. Se a família sair, a família pequena, né, o pai, a mãe, os 2 filhos, às vezes um neto ou alguém que vai, 5 no carro, quer dizer, no meu que é carro pequeno, né, de vocês que é um carrão de 7, 8, 10 pessoas, pode ir mais. Leva os filhos do vizinho. Dentro do carro, o único que não fica vendo o WhatsApp é o que vai dirigindo. Mas assim ainda fica olhando assim para ver o que está passando lá do outro lado. Certa feita eu dei uma carona a um casal e é um costume que eu não sei porquê, o marido, o cidadão sentou no banco do passageiro e a mulher sentou lá atrás, né? Como dizem que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, que quem tiver maluco, diga isso à minha esposa, que ela diz alto lá, atrás não, ao lado. E é. Então, eu dirigindo, tentando assim conversar alguma coisa, e eu só via, enquanto em quando, o rapaz sorrindo. E aquilo começou a me encabular, né? Que eu não estava dizendo nada para ele rir, aí começou a me tirar atenção, e ele ria, e dava um sinal. Aí quando eu olhei pelo retrovisor, era a esposa vendo algumas mensagens do Zap, mandando para ele lá digitando. Quer dizer, ele nem preocupado comigo, ele estava aqui dando a carona a ele. Até quando estão dirigindo, ou pegando carona, os casais não se comunicam, não se falam mais. E aí, gente, a gente vai ver que essa falta da base, da estrutura familiar, quantos transtornos estão ocorrendo por conta disso. Se alguém está ainda na fase de vestibular e fazer um curso superior, faça psicologia clínica, que você vai ter cliente assim. Ou então, médico, psiquiatra. Porque, olha, o índice de maluco daqui para frente não está no gibi. A Organização Mundial de Saúde já está preocupada aí, se criando um CID para transtornos ou para dependência das questões da internet, da virtualidade. Porque já está levando pessoas à loucura. Adolescentes que ficam até 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, 5 horas da manhã. Atenção, né? Aquela preocupação, não dorme no seu período normal, não tem o contato afetivo de antes de dormir, beijar o pai, a mãe, abraçar. Tem milhões de amigos, mas se sentem sozinhos. Além disso, você tem uma perda de sono, tem uma série de transtornos, que eu não vou relatar aqui, que eu não sou de área de saúde, mas quem for da área de saúde sabe, que é causado hoje pela virtualidade. E a gente tem a obrigação dos pais educarem os filhos. Os avós são os mais difíceis nisso. Porque quem tiver filho, more bem longe dos avós. Que o pai educa e o avô deseduca. O avô diz logo, não, bichinho, não.
Aí o pai chega, menino, não é assim não, vem pra cá, o menino, só quando vê o avô. Aí já vai, olhando pro avô, o avô, que foi? Venha pra vovô, venha. Vai pra lá. E o pai fica, não é? Pois é. O maior deseducador das crianças são os avós. Me perdoes, eu acho que aqui não tem avô, que eu só estou vendo gente jovem na minha frente, não é? Só gente jovem. Eu não sei se ele, que já tem assim cara de avô, já deve ter mais de 20 anos, não é? Mas os avós é um negócio sério. Quer dizer, nem todos, têm as exceções, porque comigo é diferente, não é? Dizem que avô é pai 2 vezes. Eu não. Olha o dedinho. Eu sou avô somente. Pai é o pai. E outra coisa. É pai, crie. Eduque. E se tiver na minha frente e tomar qualquer medida disciplinar, eu sou o primeiro a apoiar medidas, é assim mesmo. E se brincar, eu também boto de castigo. Porque eu estou educando meu neto. Aliás, hoje meus bisnetos, eu tenho 6 netos e 2 bisnetos. Eu não tenho mais filho pequeno. O mais jovem completou esse mês 26 anos. E o mais velho 40 e... vou fazer as contas. Então a gente tem que ter cuidado com a questão da educação no lar. Porque a família, não é? Que não se reúne mais em volta da mesa, é complicado. Que não se toca, que não se abraça. Hoje há, pela própria imposição da sociedade, que a criança, quando chega a uma certa idade, o pai não pode acompanhar, não pode levar o menino na escola. O adolescente com 17 anos, o pai não pode levar na porta do quarto. Mas isso aí é uma coisa assim, é pagar mico. Os adolescentes não permitem que os pais acompanhem para determinadas festinhas, tem que ficarem sós, e aí é que vem os grandes problemas. E os pais têm que ter muito jogo de cintura, muita habilidade, para que eles não percebam. Na novela, essa semana eu estava ouvindo uma novela, e o pai que queria acompanhar, não, e a filha vai vigiar a gente lá no shopping, é papai. Deixe que diga. E você, não, eu vigiar. Porque uma das coisas que a gente tem que fazer, desde pequeno, é ser amigo do filho. É compartilhar, conversar, mostrar para ele que você também erra, pedir desculpa ao filho quando for necessário. Tem pai que não admite. O filho tem que pedir, mas ele é o filho, não. Então, ir criando essa relação de confiabilidade entre o adulto e a criança. Porque quando ela tiver uma dificuldade, ela não vai procurar o coleguinha da rua nem da escola. Ela vai procurar o pai e a mãe. Não é algo muito profundo na cabeça das crianças. Porque o não, eu não sei quantas vezes uma criança escuta não do pai e da mãe. Muito embora não, às vezes, é caridade. Mas o não em excesso é complicado. Bem, vamos adiante que a gente ainda tem muita coisa aqui para falar. Os temas centrais da campanha é amor, fonte de vida. O amor é a base de tudo, não é? Não aquele amor, como estávamos dizendo, que o pai dá tudo para o filho nessa vida corrida, que não para em casa. Quando é no final da semana, leva só para... mas dá tudo que o filho quer. E ainda diz assim, já que eu não posso dar carinho, o amor está perto, o que ele pedir, eu dou. E a criança entra hoje nos shoppings, não é atrativa, a televisão, e você tem que comprar. Às vezes dá presentes valorosos aos filhos, mas não dá carinho e amor. E a mãe ainda faz assim. Algumas mães, não é vocês não, pelo amor de Deus. Compra um presente caríssimo para o filho, um brinquedo. O menino vê aquele brinquedo, o menino tem 2 anos, vê o brinquedo, quer, e ela, não, eu vou comprar o bichinho, ele fica só em casa, com uma babá, eu não tenho tempo. Né?
tenho que pelo menos fazer os gostos dele. Então faço tudo pelo meu filho. Eu me esbaldo do trabalho, mas eu gasto meu dinheiro todinho com o meu filho. Aí compra um brinquedinho de R$3.000 e dá ao menino. Aí o menino vai brincar, pô, quebra. Aí a mãe fica. E quando não quebra, veja outra questão de educação. O menino está lá com os brinquedinhos, ela já orientou para não quebrar, que o brinquedo é caro. Qual o menino que não... O prazer do menino é quebrar o brinquedo. Se não quebrar, não tem graça. Para que o menino quer um brinquedo e não poder quebrar? O brinquedo é para quebrar. Você diz, não, mas isso não é porque é dele. Ele não tem a compreensão. Tanto faz você dar um carrinho de lata para ele como um carrinho de R$3.000. Para ele é um brinquedo. Se ele gostar, ele vai bater e quebrar. Aí lá vem os priminhos brincar com ele. Fulaninho, ó, pega esse carrinho, esse é aquele... Guarde lá no quarto para seus primos não brincar com eles, viu? Porque se eles quebrarem do jeito que aqueles meninos são danados, eu não vou lhe dar outro não, que foi R$3.000 esse brinquedo. Ensinando o quê, o menino? A ser egoísta. E que o vizinho, o coleguinha não pode brincar com o brinquedo dele. Não pode compartilhar. Então nós temos uma forma de educação egoísta. E isso são reflexões que a gente tem que fazer na família. A vida a dois, o exemplo para os filhos é importantíssimo. Hoje o desrespeito na frente das crianças. Bem, aí você, não, é só na periferia. Ao dedinho, é não. A gente vê na alta sociedade o desrespeito também. O tratamento, não é? Família, conceito e organização, isso aí tudo são questões, temas centrais das campanhas que são feitas, infância e juventude. E aí, parabéns ao Uniluz, pois está muito preocupado com a infância e juventude, com toda essa estrutura para acolher a criança e o adolescente. Provavelmente, ou com certeza, com um programa pedagógico adequado para eles. Não adianta trazer a criança para o centro espírita, o adolescente, e ler o livro dos espíritos, perguntas e respostas para eles. Porque até vocês já cansam, até nós cansamos, né? Outro dia eu vi numa casa espírita orientar a pessoa que tinha muita insônia, aí orientaram lá, é brincadeira, viu, gente? No atendimento fraterno. Quando você não estiver conseguindo dormir, o remédio da gente, lê o livro dos espíritos que você dorme. Então o livro dos espíritos é sonífero, que é cansativo. Você imagine para a criança e para o adolescente. E aí nós procuramos um desenho para representar a família, mas não encontramos um que gostaríamos de trazer para aqui. Que hoje, e nós não vamos nos adentrar na questão dos modelos de família na atualidade, né? Não vamos nos adentrar nessa questão, mas isso aí é uma família, né? Você imagine, quantas crianças hoje são elas que cuidam dos outros para a mãe ir trabalhar. Ainda o conceito de família é a unidade básica da sociedade formada por indivíduos ligados por laços afetivos. E hoje, com as modalidades diversas das famílias, não é mais o pai, a mãe, o avô, a avó, o filho, a filha, não é? Hoje é um grande número de pai. É aquele pai que fica com os filhos, de mãe e pai, quando os casais se separam e a mãe é quem assume a responsabilidade, os transtornos são grandes. Hoje as famílias homoafetivas que adotam crianças, né? Então hoje a gente não tem mais um modelo único de família. Por outro lado, a gente vê que na visão espiritual, família é alguém que está junto, unido. E muitas vezes um que não tem nenhuma ligação consanguínea é mais família do que os que têm ligação consanguínea. Porque estou na família que estou. E muita gente diz, não era para estar nessa família. Porém, a doutrina espírita vem nos dar, não é um consolo,
apesar de ser uma doutrina consoladora. Mas, nesse caso, ela dá um esclarecimento. Que um consolo parece mais que é para você se conformar. A doutrina espírita não é uma doutrina conformista. É esclarecedora. A gente saber o porquê das coisas. Falando em porquê das coisas, aí nós vamos ter uma obra muito importante de o porquê da vida. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Vocês já sabem qual é o autor que eu estou falando. É o maior estudioso de espiritismo depois de Kardec. Se não fosse Kardec o codificador, teria sido ele. Que nos deixou uma infinidade de obras que vocês ver depois na biblioteca, não é? Como Depois da Morte, No Invisível. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Cristianismo e Espiritismo. E daquela época, ele já tinha uma visão pedagógica e deixou uma obra que os espíritas ainda não utilizam adequadamente, Espiritismo e Arte. Então, leiam as obras de Leon Denis. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Questão 775. E a resposta é curta. Um agravamento do egoísmo. Né? Cada um com seu egoísmo, quer se isolar. E aí nós vamos ver, no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis, né? A lei de sociedade. Ninguém vive isolado. Como é bom você voltar para casa. Ter alguém lhe esperando. Mesmo aquela pessoa que, quando é no caso o casal, o pai e a mãe, tem atritos, brigam, mas passa, se abraça e continua. É aquele que, mesmo que não se entenda bem, mas na hora da necessidade, na hora da enfermidade, ele está ali, não deixa. E é muito ruim você ficar só. Não é? Hoje, a quantidade de abrigos de idosos está cada vez aumentando, principalmente os mais pobres, que os filhos, por uma questão de ignorância, deixam, abandonam e vão para os abrigos de idosos. Não é? E outros têm as casas que acolhem, já mais socializado, o próprio idoso, ele faz questão de ficar lá, é melhor do que ficar aperreando os filhos, porque idoso aperreia, viu, gente? A gente, quando vai chegando em idade, primeiro a gente começa a ficar repetitivo. Quando eu conto uma coisa 2 vezes para minha filha, ela olha para mim, pai, já me contasse isso 2 vezes. Eita, será que eu estou ficando velho? Porque velho já repete as coisas. Você sabe se está ficando velho quando você começa a repetir. Né? Começa a ser intransigente. E uma série de fatores também, de acordo com o temperamento de cada um, que aflora, né? E não é fácil a terceira idade. Por isso que a gente tem que trabalhar não só a criança, mas os nossos idosos. Nossos idosos, e eu sou o quê? Né? Parece mais que eu sou ainda bem... Mas eu sou jovem há mais tempo. Já falamos esse aí, não é? O que é a família terrena? A família terrena permite o reajuste através de reencarnações, dissolvendo as mágoas e liquidando as contas. E é por isso que 2 filhos não são iguais. Nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, a mesma educação, o mesmo cuidado, o mesmo amor. Um toma o destino, o outro toma o outro. Aquilo que eu disse, um é a ovelha negra da família. E a mãe ainda diz, esse veio para me tirar, né, do sério. Mas, Papai do Céu sabe por quê. Ninguém recebe um espírito difícil em sua casa se não houver uma relação anterior e uma necessidade, ou de débito, ou eu que me propus a receber para ajudar aquele espírito. Principalmente no meio espírita, eu tenho visto muitos casos de famílias bem estruturadas e vem um para desestruturar. A gente diz, mas como é que pode? Pode. Quem está doente tem que ir para o médico. E o espírito difícil tem que vir para uma família que tem pelo menos uma ideia do processo reencarnatório para ajudar aquele espírito que pode ter sido, né, um débito do passado, ou você se propôs a ajudar aquela criatura no processo, no seio da família. Né? Joana de Anjos diz que a família é a escola de aprendizagem e
redenção futura, no livro SOS, ditado por ela através de Divaldo Pereira Franco. Emmanuel, também se referindo à família consanguínea entre os homens, pode ser apreciada como centro essencial dos nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Você veja que esses parentes difíceis geralmente têm algo do passado que estão resgatando, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar esse texto. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Isso falando das famílias espirituais, né? Que no mundo dos espíritos há também a aglomeração de familiares, independentemente do consanguíneo. E isso é por afinidade, por afeição. Pode até nunca terem tido uma existência juntos, não é? Pode ter casos assim, mas há uma simpatia, os propósitos são os mesmos. Na vida normal, a gente vê o seguinte: quando está um grupo, assim, muita gente, numa festividade, numa comemoração, os grupinhos eles se juntam por profissão. Aí os médicos se juntam com os médicos, os engenheiros com os engenheiros, os zeladores com os zeladores. Há uma atração pela própria, eu não sei se categoria ou, né, do indivíduo. Reencarnação e família. As famílias são aglomerados de espíritos afins, que esse afins pode ser amizade mesmo ou afinidade de débitos, que estabelecem nas encarnações sucessivas a linha da hereditariedade biológica. Isso aí está na Era dos Espíritos, Franciscano Xavier. Ainda sobre os laços de família, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. Missão da família. Qual a missão da família? De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida, diz Emmanuel. Logo, a missão da família é trabalhar no processo evolutivo e moralizador daqueles que estão juntos. Amparo mútuo, fala aí uma mensagem de Emmanuel, né? A gente já está ali encerrando. Alguns lembretes. A Terra é o nosso temporário domicílio. A humanidade é a nossa família real. Quando será que um dia a gente vai se ver todos como irmãos? Porque ainda há aquela preocupação da hereditariedade consanguínea. Quer ver uma coisa no processo de adoção? Eu estava assistindo uma palestra da minha esposa numa instituição antes de ontem, exatamente sobre a questão da adoção. Como às vezes determinadas pessoas têm resistência. Filho dos outros eu adotar de jeito nenhum. Eu sei que eu sou estéril, mas dos outros eu não quero, eu só quero se for meu. Vê que coisa. E a gente vai julgar essa pessoa? Não. Mas que precisa ser trabalhado isso? Precisa. Porque o corpo provém do corpo, o espírito do espírito. O corpo vai para a terra. O sangue é o mesmo para todo mundo. Nós convencionamos, né, as famílias consanguíneas. A questão da adoção é uma coisa importantíssima. Todos os nossos filhos deveriam ser adotados, além de ser consanguíneos. Porque quando você adota mesmo. Porque tem pais que, mesmo consanguíneos, ele não adota os filhos. Outro lembrete: quem não auxilia a alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. E para encerrar, né,
uma coisa que é importante nessa base familiar é o culto do Evangelho no Lar, orientado por Emmanuel. Tem um livrinho, deixa-me lembrar, Jesus no Lar, que todos nós deveríamos ter esse livrinho na nossa mesa, junto ao Evangelho segundo o Espiritismo, no dia, ou outras obras de mensagens, no dia do nosso Evangelho no Lar, o dia onde a família está ali reunida, um dia em que Jesus está ali. Os mensageiros do bem, os nossos anjos de guarda, eles são atraídos para aquele momento de oração. Então, o Evangelho no Lar é uma coisa simples, escolhe-se um dia na semana, determina, a família se reúne, lê uma página do Evangelho, né? Pode botar água para fluidificar. Às vezes, se for um médium orientado, pode ter alguma orientação de espíritos protetores, não deve-se ter comunicações de irmãos sofredores dentro de casa, porque a casa não é um ambiente apropriado, tem que ser no centro, não é? Mas tem pessoas que a pessoa é média, aí o guia vem, orienta a família, por que não? Não é? Agora, não é local para desobsessão. O doente deve ser tratado no hospital e não em casa. Aí é só um roteirozinho, mas isso vocês sabem, não é? E para encerrarmos pontualmente às 18 horas, já agradecendo e com saudade de vocês, pelas vibrações, pelo clima que nós estamos proporcionando juntos, refletindo sobre um tema de tamanha importância, eu queria dizer que a felicidade de um lar é o resultado da união entre todos os membros da família. E como nós somos uma família, isso deve acontecer no lar, e que hoje a gente está se distanciando muito das pessoas, só nos conectamos pela internet. Às vezes, um dentro de casa não se dá mais um abraço em ninguém, né? Eu queria encerrar cumprimentando todos vocês. Como eu não posso ir um a um, eu peço que cada um olhe para o outro aí de lado, olhe bem no olho, dê um sorriso, diga: você é maravilhoso, o cumprimente assim.